Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Vizinho é preso e confessa assassinato de casal em sítio em Santa Leopoldina. Câmeras flagraram toda a ação criminosa. Mãe e filho morrem abraçados embaixo da cama. A mulher tentava proteger o filho de 13 anos, jurado de morte por furtos. Laboratório de drogas no Mangue. Os traficantes preparavam os entorpecentes em uma cabana às margens do rio. Triste recorde. O Espírito Santo registrou 116 mortes por Covid em 24 horas e quase 2.000 novos casos confirmados. É o maior número de mortes registrado no estado desde o começo da pandemia. Em Linhares, um casal morreu vítima da doença no intervalo de apenas 3 horas. O governo do estado vai recorrer da decisão da Justiça que determinou o retorno das aulas presenciais nas redes pública e particular. Susto em Cariacica. O cavalo caiu dentro de uma casa. O animal escorregou em um barranco e foi parar dentro do quarto. Reincidente. Pela segunda vez, o cãozinho entra na padaria no interior do estado para roubar pão. Ele sai todo feliz, correndo com o pacote na boca. Esse aí é o típico roubo que o ladrão merece perdão, né? O TN volta rapidinho com esses e outros assuntos. Fique com a gente. TN1 de volta, 11h42. Um vizinho é suspeito de matar casal num sítio em Santa Leopoldina. Câmeras flagraram todo o crime. A polícia falou sobre a prisão. A Vanessa Calmon acompanhou a coletiva que foi feita agora há pouco. Vanessa, chocante aí, não é? A polícia explicou o motivo desse crime aí? Bom dia para você. Muito bom dia, George. Bom dia, Bruna. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Chocante, um crime frio, um crime brutal cometido por um suspeito que, de fato, as duas vítimas, tanto a dona Marinelva quanto o seu Dali Atache, não teriam nenhuma suspeita de que ele pudesse cometer esse crime. De fato, ele era um vizinho ali da propriedade, mas não ficava ali com tanta frequência. E o motivo, gente, teriam sido desavenças que vêm de alguns anos e que o autor do crime foi criando na cabeça dele toda essa situação envolvendo ele e o seu Dali Atache, e aí culminou nesse assassinato. Vou pedir primeiro para a gente mostrar para você de casa as imagens que foram cedidas pela polícia desse crime. O que acontece? Esse suspeito, ele chega na propriedade do seu Dali, da dona Marinelva, como uma pessoa normal. De fato, ele pede para abrir o portão, as imagens são bem nítidas, e como ele é um conhecido do casal, ele de fato adentra essa propriedade. Repare, inclusive, que o tempo inteiro ele está fumando um cigarro, desde o momento em que ele entra ali. Quando ele chega na varanda, que é a entrada da casa do seu Dali e também da dona Marinelva, eles estão ali na frente para recebê-lo. Eles chegam a sentar em banquinhos que tem ali na entrada, conversam com o suspeito e, de repente, eles são surpreendidos, então, pelos tiros. O suspeito é tão frio, o José Carlos Marinho, de 36 anos, ele é tão frio no momento do assassinato que ele, inclusive, dá um tiro para checar se, de fato, o seu Dali estaria morto. E a dona Marinelva acabou sendo assassinada ali naquele local só por estar ali junto com o seu Dali. Eu vou conversar aqui do meu lado, eu estou com um delegado da delegacia de Santa Leopoldina, onde o seu Dali e a dona Marinelva moravam, em um sítio. E, doutor, já vamos falar então sobre esse suspeito, né? É realmente uma pessoa fria? Ele confessou ser o autor do crime e disse por que ele fez isso? Bom dia para o senhor. Bom dia. O cidadão, o autor desse duplo homicídio, já tem histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo. Ele deixou bem claro, sem nenhum momento demonstrar arrependimento ou remorso, de que ele, desde o sábado, tinha decidido matar o seu Dali Atache e queria matá-lo e fugir. E que matou a sua Marinelva porque ela estava no local. Qualquer outra pessoa que tivesse presenciado esse homicídio também seria morto. Doutor, o crime teria sido cometido por conta de desavenças entre o autor do crime e o seu Dali. Explica pra gente que desavenças foram essas. Há 3 anos, o autor adquiriu do casal uma passagem para que pudesse passar para o seu terreno. Uma passagem, ele pagou ficou combinado pagar R$10.000, pagou apenas R$3.000. Como ele conseguiu uma outra alternativa de passagem para o veículo, ele desfez o negócio, deixando com o seu Dali, segundo ele, os R$3.000 que ele já havia pago. Há 2 anos, ele, sem autorização do casal,
passou canos para poder fazer a irrigação da sua propriedade. E o seu Dali teria retirado esses canos. Novamente, esse fato trouxe nele um descontentamento. Há mais ou menos um ano, os filhos do autor estavam na propriedade rural das vítimas, local em que tem tanques profundos, e foram advertidos, porque corriam o risco de acontecer uma tragédia. Esses 3 fatos, e mais um, que o autor alega que no sábado, na tarde, a vítima vinha na frente com um veículo e teria colocado para fora uma arma de fogo. Teria apenas esboçado, mostrado uma arma de fogo. Não tinha ameaçado, não teria ameaçado, não teria discutido, não teria feito absolutamente nada que pudesse levar ele efetivamente a temer pela própria vida. Esses fatos todos somados o levaram a decidir por matar o seu Dali. Então ele já sai de casa e com essa decisão, inclusive diz que usa a jaqueta de couro para esconder a arma de fogo, dificultar que o seu Dali percebesse que ele estava armado e que ele não foi ali para discutir, não foi para resolver, não foi para colocar seus pontos de vista, foi lá para matar o seu Dali. E como a senhora Marinelva estava junto, ele resolveu também ceifar a vida dela para que não tivesse testemunha do fato. Agora, doutor, em relação a essa questão de que o autor diz que teria visto no dia anterior o seu Dali mostrar uma arma, essa cena é contestada pela polícia? Essa cena é contestada, até porque o seu Dali, em decorrência da pandemia de Covid, e a senhora Marinelva também, evitavam ao máximo sair de casa. E as imagens deixam claro que o seu Dali o recebe de forma amistosa, cumprimenta, aperta a mão, conversa, senta enquanto ele está do lado de fora. Ou seja, é incompatível com alguém que você tivesse essa animosidade a ponto de mostrar arma de fogo. Ele tenta justificar aquilo, a maldade que ele criou no coração e essa vontade deliberada de ceifar a vida do seu Dali, ele tenta justificar, talvez até tentando buscar uma pena um pouco menor. Mas ele sabe, e ele deixa bem claro no interrogatório, que era um casal de idosos, que não tiveram defesa nenhuma, e que ele efetuou todos os disparos que a arma de fogo possuía. Se tivesse mais, o faria. Ô doutor, e no momento, logo depois ali no momento da execução, o senhor chegou a dizer também que ele comprou cervejas, o que demonstra a frieza dele? Antes da execução, claramente, ele passa a fumar. E depois, quando ele vai fugir, ou seja, quando ele vai até a sua propriedade, ele para num bar, compra 4 cervejas, para que no caminho, para onde ele decidisse fugir, ele pudesse estar bebendo, sem mostrar nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de remorso, nenhuma compaixão pelas vidas que ele tinha acabado de ceifar. Agora, gente, nós estivemos todo o tempo, né, desde domingo, quando aconteceu esse crime, em contato com familiares, principalmente da dona Marinelva, porque o seu Dali, ele é iraniano, ele morava nos Estados Unidos e a família dele está toda nos Estados Unidos. Então, durante todos esses dias, nós estivemos em contato com familiares da dona Marinelva. A Camila, uma das filhas dela, logo que ficou sabendo da prisão do autor, conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir o que ela disse. É muito triste saber que as pessoas estão perdendo a vida por motivos cada vez mais banais. Eu, como mãe, como filha, né, agora filha de uma vítima de violência e como mãe de crianças tão jovens, vou orar, vou pedir a Deus, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Eu acredito na justiça, quero ficar em cima para que ele seja realmente punido, que pague pelo que ele fez, mas no momento o que eu mais desejo é o descanso da alma da minha mãe, do meu padrasto, e honrar com tudo que eles me ensinaram, lembrar dos momentos bons e seguir, tentar seguir, porque vai ser difícil mesmo. É só a justiça mesmo, né, gente? Bom, agora há pouco eu conversei com o doutor Leandro, responsável pelo caso. Agora aqui do meu lado eu estou com o Major Cabral, ele que foi o policial responsável pela ação que culminou na prisão desse suspeito, do José Carlos Marinho. Muito bom dia para o senhor, Major. Explica para a gente como que foi, os senhores receberam denúncias de onde ele estaria. Logo depois do crime ele fugiu, né? Bom dia a todos. É isso mesmo, ele fugiu, conforme o delegado passou, né? E nós recebemos ontem à tarde uma denúncia de que ele estaria homiziado em uma região rural de difícil acesso no município de Tarana. E essa informação chegou através de uma denúncia para a nossa patrulha rural. E nós conseguimos então, começamos então a trabalhar melhor essa denúncia, essas informações, confirmando, né, que havia ali sim veracidade naquilo que tinha sido passado.
Então, montamos uma equipe para realizar a abordagem, né, ao local e nos deslocamos para lá. O local de difícil acesso fica no alto de uma montanha, onde há uma rampa de voo livre, né, região de Pedra Alegre. E após, né, algumas horas ali de deslocamento, a tentativa de localização, localizamos a residência e conseguimos ali no interior da residência encontrar, né, o indivíduo suspeito. Fizemos ali então a abordagem, ele não conseguiu reagir porque nós conseguimos cercar rapidamente todo o imóvel e já de pronto nós interrogamos ele, né, conversamos com ele ali e nessa entrevista inicial ele já demonstrou ali que ele já confessou o crime, já demonstrou com bastante frieza ali o que ele tinha feito e de forma bem tranquila, digamos assim, né, como se alguém tivesse feito alguma coisa normal do dia a dia, ele começou a falar do crime para nós que estávamos ali naquela ação. Após isso, né, fizemos buscas na residência, no entorno, no veículo dele, uma van, né, ele tinha uma van já um pouco velha, um veículo mais velho. Revistamos o veículo completamente, as imediações do sítio, o interior da residência e após inúmeras buscas ali não localizamos a arma do crime. Ele alegou para a gente imediatamente ali que havia jogado essa arma em um rio. Após o crime, após ter cometido o crime, tinha desfeito da arma jogando num rio. Mas, né, para confirmar se realmente, né, não estava ali escondido, fizemos essas buscas, mas não conseguimos localizá-la. Mas o detido foi conduzido até a delegacia de Santa Leopoldina para que a Polícia Civil ali desse continuidade nos trabalhos de investigação. Major, ali onde ele estava escondido, ele estava na residência de familiares, né? Isso mesmo, ali era a residência da irmã dele e do cunhado. A irmã e o cunhado, né, trabalhavam como meieiros ali para um produtor rural e então residiam nesse sítio que era um lugar bem escondido realmente, né, bem de difícil acesso. Major, muito obrigada pela sua participação no TN1, parabéns pela ação que culminou na prisão, então, desse suspeito. Gente, só lembrando que esse suspeito, ele comprou essa arma, ele alegou para a polícia que ele comprou essa arma por R$3.000 no ano passado, e ele tinha, então, essa arma, mas de forma ilegal, e, inclusive, ele já tinha sido autuado também por porte ilegal de arma de fogo. Um crime, então, que foi solucionado em cerca de 72 horas, o crime aconteceu no domingo, a prisão dele foi ontem à noite e agora, né, o que a família espera é que seja feita justiça, que ele seja de fato julgado e condenado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Valeu, Vanessa. Obrigado aí pelas informações. A gente segue o TN, gente. Mãe e filho foram encontrados mortos e abraçados embaixo da cama em Anchieta. Mateus, de 13 anos, e Simone teriam tentado se esconder dos criminosos. A casa deles, no bairro Nova Jerusalém, foi arrombada e as vítimas perseguidas. Os dois acabaram mortos a tiros debaixo da cama. Desesperada, a mãe teria tentado proteger o adolescente, que era o alvo dos assassinos. Apesar da pouca idade, vizinhos disseram que Mateus já estava jurado de morte e andava armado para se defender de criminosos rivais. O menino estaria cometendo furtos na região. A Polícia Civil investiga o crime e os atiradores ainda não foram localizados. Olha, uma operação da polícia fechou um laboratório de drogas que funcionava às margens de um mangue em Cariacica. Durante a ação, os militares foram surpreendidos por criminosos que chegaram de barco. Houve troca de tiros. A operação contou com a ajuda de um cão farejador e resultou nessa apreensão aí, ó. Mais de 14 quilos de ácido bórico, que é utilizado na fabricação de drogas, e outros insumos também para a preparação dos entorpecentes, além de mais de 1.000 pinos de cocaína, material para embalo, balança de precisão. Um pouco desse material que você viu aí no início da matéria foi encontrado numa cabana, numa localidade conhecida como Campo do Apolo, que fica ali perto da região de Flechal 2, em Cariacica, às margens do rio Bubu. Para a equipe da Força Tática da Polícia Militar e também o batalhão da Polícia Ambiental chegar até o local, eles ainda utilizaram um barco. Encontraram todo esse material, fizeram uma averiguação ali na região, onde estava escondido também armas, drogas, e quando voltaram para o barco, foram surpreendidos por 2 homens armados que atiraram contra eles. A Polícia Militar revidou, um deles conseguiu fugir ainda, escapou,
pelo mangue, mas o outro foi detido. O homem detido tem 22 anos, acabou sendo baleado e foi socorrido ao PA de Alto Lage, mas depois entregue junto com todo o material apreendido no DPJ de Cariacica. Olha, agora o TN destaca mais um recorde de mortes por coronavírus aqui no estado. Triste notícia, foram 116 vidas perdidas em 24 horas e 1.924 casos confirmados, quase 2.000. Esse é o maior número de óbitos registrados aqui no Espírito Santo desde o começo da pandemia. Vamos dar uma olhada no panorama geral. Até o momento já são mais de 420.500 casos confirmados da doença. 8.892 óbitos pelo coronavírus. O número de recuperados também está subindo, mais de 392 mil. É esse o número que a gente quer que suba cada dia mais. Pois é, e diante do avanço da doença, a Justiça determinou o retorno das aulas no estado. Uma liminar publicada ontem à noite permite que os alunos voltem às escolas. Mas o governo quer manter as atividades presenciais suspensas e, por isso, decidiu recorrer da decisão. A determinação vale para escolas públicas e também privadas. Na decisão da juíza Sayonara Couto Bittencourt, publicada ontem à noite, as escolas devem voltar com o ensino presencial independente da matriz de risco, seguindo os protocolos de biossegurança necessários, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento das mesas. Como justificativa à decisão, a juíza relatou a autorização do funcionamento de shoppings em detrimento do fechamento das escolas. Para ela, a educação é serviço essencial. A ação popular que gerou essa liminar foi protocolada pelo advogado Frederico Luiz Aganelli, pai de um aluno de uma escola particular. Eu acredito que as escolas já estão preparadas, têm bastante conhecimento. A OMS está aí já com um protocolo, né, já de que forma que essas escolas devem agir. E eu já acompanho de perto aí o trabalho delas e eu sei que as escolas estão mais do que preparadas para receber nossos filhos. Então a educação sim é essencial e eu não tenho dúvida alguma de que com capacidade reduzida, álcool, distanciamento social, máscara, vacina, é possível fazer com uma capacidade reduzida, um atendimento com menos alunos, sim, de forma segura. O processo é contra o governo do estado e os secretários de saúde, Nésio Fernandes, e de educação, Vitor De Angelo. Em nota, o governo do estado disse que reconhece a importância do sistema de educação, mas ressaltou que as medidas mais restritivas foram tomadas em um momento de alta taxa de transmissão e de ocupação de leitos. O governo disse ainda que já adotou medidas mais flexíveis nas cidades com risco alto para o contágio da Covid-19 e que também resolveu antecipar a vacinação dos professores. A Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão da Justiça. Atualmente, por conta do decreto do governo do estado, as aulas presenciais estão suspensas em cidades classificadas como risco extremo e alto. Ao todo, são 69 cidades sem aula. Pois é, a gente vai falar ao vivo então agora com a repórter Vanessa Calmon, que vai trazer mais detalhes sobre essa decisão do governo e da Justiça também. Vanessa, boa tarde para você novamente. Boa tarde novamente, Bruna, George, todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse assunto é um assunto que divide opiniões, né, gente? Ano passado, as escolas ficaram fechadas por muito tempo e agora, esse ano, diante dessa nova situação, infelizmente, aí, há cerca de 2 meses que a gente começou a ter uma taxa muito alta de contágio para a Covid-19 em vários municípios no estado. Nós tivemos taxa, de ocupação de leitos de UTIs acima de 90% por muitas semanas. Então, diante de toda essa situação, as aulas foram suspensas novamente. Mas agora, com essa decisão da Justiça, a expectativa é de que elas possam retornar. Mas, por outro lado, o governo, então, está vendo uma forma de recorrer dessa decisão para que isso não aconteça agora. Até porque, de acordo com o governo do estado, essa não seria uma decisão favorável à saúde nesse momento, Poderiam trazer prejuízos para a saúde nesse momento em que a gente tenta baixar essa taxa que está alta ainda de contágio para a Covid-19 aqui no Espírito Santo. Bom, gente, o presidente da Câmara, da Comissão de Bioética da OAB, se pronunciou também sobre esse assunto, o Rafael Câmara. Vamos ouvir o que ele disse. O que preocupa aos estudiosos da bioética e do biodireito é que esse debate que deve acontecer e que tem polarizado a sociedade mundial não leva em conta apenas as questões formais
das leis, mas que levem em conta principalmente a vida humana. Tudo deve nascer, deve ter por origem o ser humano, e não por origem meramente o direito ou as leis. Esperamos nós, capixabas, que essas questões também sejam resolvidas nesse plano. Essas discussões são legítimas, essas divergências também são legítimas, devem ser respeitadas, mas a preocupação é apenas elevar esse debate para a dignidade da vida humana. E só consegue ter uma vida digna aquele que está vivo. Pois é, gente, e essa discussão sobre o retorno ou não das aulas presenciais nos estados e também nos municípios em que o risco de contágio para a Covid-19 está muito alto, é uma discussão que não está só aqui no estado, não, uma discussão que está em âmbito nacional. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que considera as aulas presenciais da educação básica e também da educação superior como serviços e atividades essenciais, assim como disse a juíza Sayonara, na sua decisão também dada ontem. Inclusive, isso de acordo com o texto base do projeto, durante a pandemia e que cria diretrizes para o retorno às escolas. Olha só, esse texto base ele foi aprovado ontem por 276 votos a favor e 164 contrários. Agora, os deputados vão votar propostas de modificação desse texto base e, na sequência, então, esse texto base vai ao Senado. De fato, é uma discussão que divide muitas opiniões e a gente continua acompanhando toda essa situação para a gente trazer todas as informações atualizadas para você aí de casa, mas, por enquanto, tivemos ontem uma decisão da juíza da quarta vara, juíza Sayonara, uma decisão favorável ao retorno das aulas presenciais mesmo em risco extremo, em risco alto, no risco moderado já pode, mas nesses dois outros riscos, então, foi uma decisão favorável ao retorno das aulas presenciais e, por outro lado, neste momento nós temos o governo do estado recorrendo dessa decisão, então, por enquanto, mantém do jeito que está. Risco extremo não pode funcionar, risco alto, o governo do estado flexibilizou para aquela questão dos alunos serem atendidos de forma individual e no risco moderado, então, pode funcionar naquele esquema híbrido, 50% dos alunos vão para a sala de aula, enquanto os outros 50% estão em casa em ensino remoto. Bom, gente, agora a gente fala sobre vacina, continua falando sobre a Covid-19, mas agora falando sobre a esperança pela vacina, Os nossos profissionais de segurança pública estão sendo vacinados, os profissionais de educação também começaram a ser vacinados e agora a expectativa é para as pessoas que têm comorbidades, é um público de cerca de 400 mil pessoas, um público que vai aí de 18, 19 anos até 59 anos, Não vai baixar mais por idade. A gente teve aí, chegou até os 60 e agora então a gente começa com esse público de comorbidades. Mas infelizmente esse público tem enfrentado uma certa burocracia para conseguir o laudo médico que vai então determinar se a pessoa pode ou não tomar a vacina. Isso porque as consultas eletivas estão suspensas em muitos municípios aqui do estado. Vamos ver na matéria. A CESA informou que já solicitou aos municípios capixabas que estabeleçam junto à população a emissão dos laudos. Mas uma produtora da TV Tribuna ligou para unidades de saúde da Grande Vitória e viu que as pessoas vão ter dificuldades em conseguir os laudos, já que as consultas estão suspensas. A senhora tem que pedir um laudo para o médico que faz esse acompanhamento. Tem que marcar, passar no médico e pedir para ele fazer o laudo. A única opção que tem é ou esperar o decreto acabar, ou sair para a idade da sua mãe. Em outra unidade, foi informado que a CESA não passou nenhuma orientação sobre o procedimento. A gente ainda não recebeu nenhuma orientação da Secretaria de Saúde como é que vai ser o procedimento. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o estado tem mais de 393 mil pessoas com comorbidades. O secretário afirmou que essas pessoas vão ter que apresentar um laudo médico comprovando que possuem a doença para serem vacinadas. Primeira orientação, já falamos isso aqui semana passada. Procure sempre para se vacinar a unidade a qual você pertence. Porque ela te conhece, ela sabe qual é a sua história da sua saúde, quais são as suas, porventura, se você tiver, quais são as doenças de base que você tem. Isso torna a organização, o planejamento muito mais
tranquilo de ser operado. O laudo também pode ser conseguido em consultas particulares, mas o secretário de Saúde do Estado orienta a procurar a unidade de saúde do seu bairro. O SUS tem uma grande experiência com isso, porque há muitos anos nós fazemos a vacina contra a influenza, a vacina da gripe. Os trabalhadores de saúde, depois as gestantes, e vai chegar também para a gripe, assim como vai chegar para a Covid, as comorbidades. A notícia animou o Lucas, o advogado de 30 anos de idade que é diabético e trabalha desde o início da pandemia em casa, está ansioso para receber a dose. Estou conseguindo trabalhar em home office, né? A maioria dos meus clientes são online, hoje muita coisa online, então facilita a vida do advogado por esse ponto. Mas ainda assim existem alguns processos físicos, alguns trabalhos que eu faço aqui no estado do Espírito Santo em específico, que tem mais processo físico, né? E eu acabo tendo que sair às vezes para poder resolver algumas questões. A notícia é animadora, né? Ótima, perfeita. Expectativa é sempre alta para a gente poder começar a participar da vacinação, até mesmo porque a vacinação é um ato coletivo, a imunização de todos, isso é importante para a gente poder lidar melhor com o problema da Covid-19. Esse público deve apresentar um laudo de comprovação das comorbidades, original e cópia simples, já que a cópia ficará no local da vacinação. Quem já solicitou aos municípios que estabeleçam junto, a CESA disse que já solicitou aos municípios que estabeleçam junto com a população a emissão da comprovação das suas comorbidades e que serão válidos os laudos dos últimos 3 anos. Volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Valeu, Vanessa, mais uma vez obrigado. E olha, agora vamos falar de qualificação profissional para mulheres. O governo do estado firmou parceria com uma empresa que promove o empoderamento digital de mulheres. Notícia boa, hein? Vamos entender como é que funciona esse curso? Felipe Chicarino vai trazer todas as informações para a gente. Felipe, boa tarde para vocês. Oi, Bruninha, boa tarde para você, boa tarde para o George. Eu estava aqui, bom dia, boa tarde, porque eu não almocei ainda, nem a vice-governadora. Estávamos aqui discutindo se era bom dia ou boa tarde, porque a gente está pensando nesse almoço. Ô, vice-governadora, boa tarde, viu? Desculpa a brincadeira, você tá boa? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, sim. Então, o assunto... Fome, né? Pois é, a vice-governadora está com fome. Pois é, Bruninha, o assunto é muito importante. Não só importante, é relevante. Semana passada, vocês lembram, né? Aquela concentração de gente nas lotéricas. Por que acontece aquilo ali? Porque existe um problema que as pessoas não estão devidamente conectadas e devidamente familiarizadas com essa linguagem da tecnologia. É aí que o governo vai fazer uma parceria com uma ONG para poder trazer tecnologia para essa galera que está fora. É isso, vice-governador. Explica pra gente como vai funcionar essa parceria. É isso aí, Felipe. Essa parceria com essa ONG, que é chamada Recode, é uma ONG que já se encontra em 9 países do mundo e está em 23 estados da nossa federação. Essa ONG, ela traz o empoderamento digital. Ou seja, são uma trilha de conhecimento para qualquer pessoa acima de 14 anos, homens e mulheres. Foi construído dentro do projeto Agenda Mulher, dentro do nosso programa que a gente coordena, mas ele está aberto para qualquer pessoa acima de 14 anos para participar dessa trilha. Essa trilha ela é gamificada, a pessoa faz a sua autotutoria e vai trabalhando no seu momento de que você está em casa, com aquele tempo seu dedicado, e no final você é certificado desses cursos. São cursos que vai levar a pessoa ao empoderamento digital. E a vice-governadora estava falando também que não vai ser só para mulher, não, vai ser para geral, né? Porque a gente vê que os idosos têm dificuldade, às vezes, para acessar a tecnologia, os mais jovens. Então, é uma realidade que precisa ser conectada com a realidade de todo mundo, né? Porque hoje não é mais luxo, é necessidade a tecnologia, né, vice-governadora? É verdade, é a necessidade, e pesquisas mostram que o campo do trabalho, essa consciência que nós temos que ter desse novo trabalho que está crescendo a cada momento, mudando as gerações, nós percebemos mais necessidade das pessoas se conectarem. Você citou um exemplo importante que nós vivenciamos agora na pandemia,
as pessoas com uma certa dificuldade de acessar a tecnologia. Mas também, por que eu falo que nasceu dentro do programa Agenda Mulher? Porque nós trabalhamos com foco no empreendedorismo. Então, aquela mulher que queria fazer um bolo e colocar na internet, ela precisa saber se aquela foto está direitinho, ela precisa saber se aquele texto está legal, como construir essa imagem, como construir esse texto, e tudo isso, esse curso vai trazer esse conhecimento para que qualquer pessoa acesse a internet, o mundo digital. Porque não é só porque a pessoa tem uma conta numa rede social que ela está devidamente conectada e devidamente ambientada com a tecnologia, né, vice-governador? É verdade. Hoje nós percebemos que nós temos muitas pessoas conectadas, mas as pessoas estão conectadas nas redes sociais, que não tem nenhum problema. É um lugar de interação, é um lugar de debate, desde que não propaguem fake news. Então a gente está muito feliz com a inserção das pessoas na rede social. A questão é que as pessoas precisam entender que muitas vezes, na hora, um jovem diz, eu tenho informática básica. Em quem você sabe mexer? WhatsApp, Facebook, Instagram e essas redes sociais. Ou o Tinder também. Ou o Tinder, né? E a pessoa está tweetando, mas muitas vezes a pessoa não sabe fazer uma planilha de Excel, a pessoa não sabe fazer um Word, não sabe fazer um currículo. Abrir um e-mail, escrever um e-mail, saber o margeamento. Então, vai iniciar essa trilha com esse ensino básico de Excel, PowerPoint. Às vezes você está estudando e precisa agora de forma virtual, você é um aluno e precisa apresentar um trabalho de forma virtual e você não sabe montar um PowerPoint. Aí sempre faz o trabalho em grupo e fala, não, aquele ali que sabe. Às vezes é um que sabe num grupo de 5. Então a gente quer que todos saibam essas ferramentas que estão disponíveis para todos nós. A pandemia nos acelerou esse processo de utilizar mais as mídias sociais todas. Então nós estamos aí ofertando esse empoderamento digital para toda a população capixaba. As inscrições já estão abertas, vice-governador. O pessoal deve estar aí. Eu quero saber disso aí. Me inscrevo como? Eu já sei que é pelo site. Antes da senhora responder, eu vou dizer o site aqui, ó. O site que vocês que se interessaram para se inscrever para os cursos é o www.recode.org.br/Governo Espírito Santo. Só mais uma vez para gravar na memória, www.recode.org.br/Governo do Espírito Santo. Aí o candidato entrou nesse site, lá ele vai encontrar o quê? Como é que ele se inscreve? Lá ele vai fazer o login, ele vai criar uma senha, ele vai ter um passo a passo de 3 etapas que ele vai preencher os seus dados pessoais, são totalmente sigilosos dentro da política de contratualização com a ONG, não pode ser transmitido esses dados para ninguém, e ele vai iniciar a sua plataforma, vai escolher o primeiro curso, a primeira trilha. Existe uma trilha com 3 cursos já oferecidos, mas que aos poucos nós vamos inserindo outros cursos. É importante dizer que na esfera governamental nós nos comprometemos com a ONG de levar também para lugares onde nós temos, por exemplo, o IASES, onde nós temos os nossos meninos sendo assistidos, vai poder fazer de lá de dentro. Nós temos também no Cine, onde as pessoas vão buscar emprego. Para você ter uma ideia, a nossa Prodeste fez uma matéria recentemente dizendo que de 240 vagas que estavam disponíveis na Grande Vitória, mais de 100 era para TI, ou seja, conhecimento mínimo de internet, de informática e as pessoas muitas vezes não têm isso no seu currículo. Desculpa interromper a senhora, mas um outro exemplo, por exemplo, a gente tem muito porteiro na nossa audiência hoje. A portaria exige do porteiro um grau de tecnologia, ele tem que saber operar a câmera, operar o computador, então tá puxado, tá mais difícil mesmo, né, vice-governador? Então tem que aproveitar a oportunidade. Aproveite a oportunidade, é para toda a população capixaba, foi um dos projetos que a gente conversou com essa ONG, iniciou no debate para mulheres e meninas em risco social, em risco de vulnerabilidade, mas aí veio a pandemia e nós percebemos que precisaríamos abrir para toda a população capixaba, está aí, está disponível, acesse que você vai conseguir se empoderar de forma digital. E para encerrar, George, Bruna, a governadora estava me falando, a vice-governadora está promovendo a senhora, já viu, né? Uhum. Desculpa, Casagrande, estou promovendo, a vice-governadora estava me dizendo o seguinte, né? Eu perguntei para ela, tá, jornalista quer saber quanto vai custar isso para os cofres públicos, né? Para o contribuinte, quanto vai custar? Não vai custar nada para os cofres públicos, foi uma parceria que a gente chama de termo de cooperação técnica, então é transferência técnica
dessa ONG que é financiada por várias organizações internacionais. O mundo quer o Brasil conectado, o mundo quer o Brasil conectado de todas as formas. Nós não falamos uma coisa mais interessante, os agricultores já estão vendendo cestas de verdura de forma virtual. Então você vai poder aprender a fazer um app, construir um aplicativo e você vai fazer muita coisa bacana nesses cursos. Olha que beleza. Obrigado, vice-governadora, por esse papo. Tá liberada para almoço, coisa boa, hein? Coisa boa. Vou achar que você não vai pagar meu almoço hoje, não. Vou almoçar em casa. Complica. Boa tarde para vocês. É isso aí, viu? Ela falou de gamificação. Antigamente eu ficava jogando videogame e minha mãe colocava eu de castigo. Agora isso virou oferta de trabalho e opção de dinheiro. Tá vendo, Jorge e Bruna? Os tempos mudaram. Precisamos prestar atenção nisso. Tá certo, Verdade. Felipe, verdade. Muito bom, obrigada aí pelas informações. Agradeço também a vice-governadora. Estamos verde de esperança hoje. Isso aí. Olha, voltamos a falar sobre o assassinato do casal num sítio em Santa Leopoldina. O vizinho das vítimas está preso. Pois é, gente, ele confessou o crime. As câmeras flagraram o momento em que ele chega no sítio, pronto para executar o casal. Vamos falar com a Vanessa agora ao vivo novamente. Vanessa, é com você. Oi, gente, muito boa tarde de novo para vocês. Pois é, agora há pouco, foi dada uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva estavam presentes o secretário, inclusive, de Segurança Pública do Estado, o Coronel Ramalho. Estava também o chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o delegado responsável lá de Santa Leopoldina, doutor Leandro Barbosa, e também o Major Cabral, que foi o responsável pela prisão desse suspeito, o José Carlos Marinho, de 36 anos, que tinha uma propriedade que era vizinha ali à propriedade da dona Marinelva e também do seu Dali Atache. O fato, gente, é que imagens da câmera de vídeo monitoramento do sítio, que era totalmente cercado por câmeras, essas imagens foram capazes de mostrar exatamente como que esse autor agiu. Ele chegou na propriedade fumando um cigarro, como se tivesse num dia normal, e chegou ali, simplesmente pediu para entrar. A dona Marinelva e também o seu Dali deixaram que ele entrasse na propriedade. Quando ele chegou ali na varandinha, que era um portão de entrada da casa dos dois, eles chegaram a conversar, tanto o seu Dali quanto a dona Marinelva, eles se sentaram, conversaram com o autor do crime. A gente percebe, inclusive, nas imagens que o seu Dali, ele estava com o rosto virado no momento, de fato, da execução. Ele muito provavelmente nem viu o que estava acontecendo, nem viu que o autor tinha sacado uma arma. Mas, de repente, então, ele sacou essa arma e executou o seu Dali e também a dona Marinelva. De acordo com a Polícia Civil, esse crime foi motivado por desavenças que eles vinham tendo ao longo de cerca de 4 anos, envolvendo, por exemplo, uma parte da terra ali do seu Dali Atache, que o autor do crime ele queria construir uma estrada ali para chegar até a propriedade dele. E aí eles fizeram um acordo de uma quantia de R$10 mil, que o autor do crime pagaria para o seu Dali. Mas aí, em outro momento, o autor do crime simplesmente conseguiu fazer outro acesso. A propriedade não precisava mais da estrada, pagou ao seu Dali uma quantia de R$3 mil e morreu por aquilo mesmo. Mas, mesmo assim, o autor do crime, José Carlos, ficou guardando isso na memória e mais alguns outros fatos que foram levantados pela Polícia Civil, até que, segundo o autor do crime, no dia que antecedeu o assassinato, ele teria se encontrado com o Dali e o Dali teria mostrado uma arma para ele, mas essa versão é contestada pela Polícia Civil, que diz que o autor pode estar mentindo em relação a isso, porque o seu Dali e a dona Marinelva estavam, de fato, fazendo o isolamento social nesse período de pandemia, mal saíam de casa. Bom, o seu José Carlos, Marinho, de 36 anos, esse homem, o autor do crime, ele foi então preso em Itarana, que é a região do interior aqui do Espírito Santo. Ele estava na casa de uma irmã. Logo depois do crime, ele fugiu, chegou a comprar inclusive 4 latas de cerveja nesse trajeto até chegar na casa da irmã e ele estava escondido lá. Mas a população, através de denúncia anônima, fez uma denúncia para a Polícia Militar. A Polícia Militar então foi até essa localidade e encontrou esse autor do crime. Totalmente frio, ali no momento da prisão, ele mesmo já confessou o que ele tinha feito. Inclusive, o major disse que ele contou como se estivesse contando que teria ido trabalhar. Ele simplesmente contou que tinha executado o casal, seu Dali e dona Marinelva, e que depois, então, ele pegou o carro e tinha fugido. Um crime, de fato, que demonstra assim, muita frieza, muita crueldade desse autor do crime. Inclusive, a polícia chega a dizer em sociopatia,
por se tratar de uma pessoa completamente fria que não demonstrou nenhum sentimento ali naquele momento. Inclusive, ele queria matar o seu Dali. A dona Marinelva, ela morreu por estar ali naquele momento e aí ele não deixaria ela viva, né, de acordo com a Polícia Civil. Então, esse crime foi elucidado em 72 horas e agora a família espera por justiça, né? Ele está com uma prisão preventiva decretada e agora, então, ele vai ser julgado pela justiça. A família espera que ele pague pelo crime que cometeu. Ele ceifou a vida de 2 idosos, o seu Dali Atache, um iraniano que morou nos Estados Unidos durante anos com dona Marinelva e que há 20 anos morava aqui no Espírito Santo, um estilista famosíssimo, chegou a desenhar peças para Madonna e também para Michael Jackson, morava aqui atualmente, né, há 20 anos com dona Marinelva nesse sítio. Eles estavam aproveitando a melhor idade da vida. O que eles queriam eram paz e infelizmente eles acabaram encontrando violência. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Muito triste, Vanessa. Obrigada aí pelas informações mais uma vez, viu? Bom trabalho. Olha, susto em Cariacica. Imagina você descansando no seu quarto quando de repente um cavalo cai do telhado. E aconteceu. O cavalo, que pesa cerca de 500 quilos, escorregou em um barranco, caiu em cima do telhado, que não aguentou o peso e cedeu. O animal caiu dentro de um quarto, ao lado da cama da moradora. Esse caso aconteceu no bairro Flechal 2, em Cariacica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O cavalo teve uma pequena escoriação na lombar e está bem. Agora uma outra cena curiosa envolvendo animais também, tá? Viralizou nas redes sociais. É um vídeo, gente, que mostra um cachorro entrando numa padaria em Marilândia, noroeste do estado, para furtar um pãozinho. Gente, que dó, vamos ver. Sem que ninguém perceba, o cão entra na padaria e sorrateiramente leva a sacola de pão que está na prateleira. Veja por outro ângulo. Ele é rápido, ninguém vê nada. Só depois, através das câmeras de monitoramento. E olha, essa não foi a única vez que ele foi flagrado, não. Os roubos caninos acontecem desde o ano passado. A dona da padaria afirma que o cão já é um velho conhecido. Tá sempre por ali em busca de mais um lanchinho. Por mais que os funcionários vigiem, ele espera aquele segundinho de bobeira e age de novo. E o cãozinho já está fazendo escola, tá? Outros cachorros da região já estão tentando fazer a mesma coisa. O fato é que o nosso cãozinho ladrão virou sucesso na internet. Olha, danado, viu? Rapidinho pegou e foi embora. Né? Vamos seguir aqui, gente. No próximo bloco, a gente traz em destaque aqui no TN a ação violenta de usuários de drogas na Praia do Suá, na capital. Casais morrem de Covid em curto intervalo de tempo no norte e no noroeste do estado. E por causa da pandemia, cirurgias eletivas estão suspensas. Em média, 4.000 procedimentos deixam de ser feitos todo mês. Manifestação nos 3 anos da morte dos irmãos Joaquim e Cauã. O ex-pastor, acusado de estuprar e torturar as crianças, ainda não foi a julgamento. A gente já volta. Uma comunidade que pede ajuda. Na Praia do Suá, em Vitória, não é de hoje que os moradores reclamam da quantidade de usuários de drogas na região. Eles ocupam calçadas, praças e também estabelecimentos abandonados. De acordo com os moradores, os usuários agem com agressividade. A comunidade diz que está refém. Eles estão em toda parte, em cada esquina, nas ruas, calçadas, praças, enfim. Ao perceberem nossa presença, ficam super incomodados, xingam, fazem gestos obscenos. Os moradores de rua e usuários de drogas tomaram conta do espaço. Na Praia do Suá, em Vitória, por exemplo, quem vive ou trabalha na região se sente ameaçado. Diariamente a gente vem sofrendo aí com problemas de brigas, né, durante a noite. Eles gritam a noite toda, são verdadeiros zumbis, né? E sem falar que a gente está ficando refém, a gente está virando prisioneiro deles, vivendo dentro de casa com medo deles, porque a gente tem morador nos prédios aí dormindo com faca do lado da cama, apoiando cabo de vassoura na janela, cadeira na porta, com medo de ser roubado, né, por esses cidadãos. Eles já acionaram a polícia, a prefeitura, mas a realidade nunca muda. É um problema social, se a gente chama a polícia fala que é um problema da prefeitura. A prefeitura fala que não tem o que fazer, porque é internação compulsória e eles não querem. Só que quem está sofrendo somos nós, né?
Aqui existem também alguns estabelecimentos abandonados que acabam se tornando focos de noias. Eles usam desses estabelecimentos aí que estão abandonados para fazer moradia. Inclusive, quando você entra em um desses aí, é um mau cheiro horrível. Eles usam esses estabelecimentos para guardar objetos de roubo, né? E acaba que vira uma coisa ruim, né, para o bairro. Em nota, a Polícia Militar informou que faz vários cercos táticos e abordagens aqui na Praia do Suá e que no mês de março o CIODES não recebeu nenhum acionamento relacionado a furto ou roubo em residência aqui na região. O que todos querem por aqui é uma solução definitiva. Antes eles faziam roubo pela madrugada, agora não, é durante o dia, de tarde. No domingo mesmo eles entraram na loja ali, pegaram a porta e saíram. Eles não têm mais medo, não têm vergonha de nada. Eles sobem no poste de manhã, de noite, de madrugada, roubam fios. Você vê um monte de fio caído aí pelo bairro. Estamos refém e vivendo com medo dessa situação aqui. A Secretaria Municipal de Assistência Social disse que o Serviço de Abordagem Social atende a toda a população em situação de rua de Vitória e que a Secretaria atua em conjunto com o consultório de rua, que realiza um trabalho de atendimento e cuidados básicos de saúde específico para moradores de rua. As pessoas podem acionar o serviço de abordagem por meio do Fala Vitória no telefone 156. Um casal de Linhares morreu em decorrência da Covid-19 em um intervalo de menos de 3 horas. O fotógrafo Sandro Roberto Lopes, de 57 anos, e a professora Elisete Borchad Lopes, de 42 anos, estavam internados no Hospital Geral de Linhares há mais de uma semana em tratamento contra o coronavírus. Sandro procurou atendimento médico no último dia 9 de abril, após sentir febre, tosse, dor no corpo e falta de ar. Devido ao estado de saúde, ele teve que ser entubado no dia seguinte. Elisete apresentou os mesmos sintomas que o marido e procurou atendimento na última terça-feira, mas o estado de saúde se agravou muito rápido. Após a morte do casal, amigos e familiares prestaram homenagens na porta da casa onde o casal morava. Sandro e Elisete deixaram um filho de 18 anos. E um morador de Água Doce do Norte morreu de Covid 4 dias após a esposa também se tornar vítima da doença. Adilson Belo tinha 37 anos e foi internado há 10 dias com sintomas do coronavírus. O estado de saúde dele se agravou e logo em seguida ele precisou ser transferido para uma UTI. A morte do gerente de lojas aconteceu na segunda-feira. Na semana passada, a esposa dele, Edmara Lopes, de 36 anos, já havia morrido por complicações da doença. A vendedora também ficou 10 dias na UTI e acabou não resistindo. O casal deixa uma filha de 2 anos de idade. E, Bruna, vamos ver agora como é que está a ocupação dos leitos de UTI, que foi atualizado agora há pouco pelo governo do estado. Bom, em todo o estado nós temos 88% de ocupação. Na região sul nós estamos com 77%, no norte com 74%, na região central com 83%. Chama a atenção, como a gente vem mostrando ao longo da semana, a ocupação dos leitos de UTI, que agora está abaixo de 70%, está em 69%. Detalhe para a metropolitana com 57%, ou seja, quase metade dos leitos está vazia. No sul do estado, 69%, no norte também 54% e na região central 56%. Reflexo aí das últimas medidas. Mas, como você disse no início do jornal, nós estamos aí com quase 2.000 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Pois os números vêm aumentando a cada dia e a conta não fecha, Vamos aproveitar e ver também como é que está a vacinação aqui no estado. O Espírito Santo recebeu até o momento mais de 993 mil doses da vacina contra a Covid. Distribuiu 969.866, aplicou 608.652 primeiras doses e 156.697 segundas doses. E a gente continua falando da pandemia e os reflexos na saúde. As cirurgias eletivas, que são aquelas sem caráter de urgência, estão suspensas em hospitais públicos e particulares. Uma preocupação para milhares de capixabas. Pelo menos 4.000 procedimentos deixam de ser feitos todo mês. Uma angústia, A dona Luciene precisa de uma cirurgia de catarata e está sofrendo com a dificuldade para enxergar. Em janeiro do ano passado, Luciene descobriu que tinha uma mancha no olho esquerdo. Depois disso, ela reparou que estava tendo dificuldades para enxergar. Peguei um espelho, coloquei bem pertinho do meu olho
E a partir do momento em que eu não comecei a enxergar mais os rostos das pessoas, aí eu descobri um grande problema na minha vista. Daí Luciene passou por algumas consultas médicas e o problema foi identificado: catarata. O médico disse que ela precisa de uma cirurgia para corrigir o problema. Mas esse é o grande dilema na vida dela. Por causa da pandemia, as cirurgias eletivas estão suspensas. Luciene precisa se consultar especificamente com um oftalmologista, mas nem isso ela está conseguindo. Fui num outro doutor particular, mais barato, ele me deu um papel, subi no posto de Santa Fé. Aí no posto de Santa Fé fizeram, todo prescreveram, o doutor de lá prescreveu, né, e me deu o encaminhamento para o posto de Santa Fé. Chegou no posto de Santa Fé, já foi marcado 2 vezes e não me atenderam ainda. Pelo oftalmologista do SUS não fui atendida ainda. Cada dia que passa, eu perco a visão. Eu tenho muito medo de perder a visão porque eu tenho uma mãe para cuidar. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a realização de cirurgias eletivas vai acontecer de acordo com a redução da taxa de ocupação de leitos. Disse ainda que cirurgias de urgência e cirurgias eletivas essenciais estão mantidas. A secretaria também afirmou que a média de procedimentos que deixam de ser realizados com a suspensão é de 4 mil por mês em todo o estado. Nós decidimos prorrogar até o dia 30 deste mês, até poder consolidar melhor a queda sustentada da ocupação de leitos de enfermaria e de UTI para o final do mês de abril, as cirurgias eletivas não essenciais, porque elas acabam competindo com recursos medicamentosos, com insumos, com recursos humanos, com recursos hospitalares necessários para atender ainda a esta fase da pandemia que estamos vivendo. Nessa imagem dá para reparar a mancha no olho. É a catarata que está se espalhando rapidamente. Se não correr, Luciene, de apenas 47 anos, tem medo de perder a visão. Ainda dá tempo de reverter o quadro, mas ela não pode esperar muito. A preocupação maior é ter que perder a visão. Eu não quero ajuda de nada, eu só quero enxergar de novo para mim continuar trabalhando. Olha, gente, infelizmente a Secretaria Estadual de Saúde reforçou o que já disse o secretário na coletiva. O adiamento das cirurgias eletivas segue decisão do governo. A suspensão vale até o próximo dia 30. Quarta-feira, 21 de abril. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Vizinho é preso acusado de matar casal a tiros. Na foto principal, Fla mostra força e vence na Argentina. Juíza determina volta às aulas na rede pública e privada. STJ diz que condomínio pode barrar aluguel por aplicativo. Padarias reforçam cuidados para abrir todos os dias durante a pandemia. E veja ainda na edição de hoje. Quiosque na Curva da Jurema vira base da PM. Empréstimo de até 50 mil pela máquina de cartão. E 185 mil no estado vão ter nova redução de jornada e salário. Uma operação no Morro da Garrafa, em Vitória, terminou na prisão de 6 suspeitos e apreensão de armas e drogas. No local, policiais encontraram um revólver, 2 pistolas 9mm, carregadores, munição, radiocomunicadores e drogas. A operação aconteceu depois de uma denúncia anônima informando de que um grupo de pessoas estaria vendendo drogas num beco, perto de uma área de mata, no Morro da Garrafa. Os 6 suspeitos detidos são ligados a uma organização criminosa que atua em Andorinhas, uma região que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias, está marcada por tiroteios e confusões. Olha, gente, hoje a morte dos irmãos Joaquim e Cauã, um crime que comoveu o país, completa 3 anos. O ex-pastor Jorgeval Alves é acusado de matar, estuprar e torturar as crianças, mas ainda não foi a julgamento. Agora há pouco, amigos e parentes fizeram uma manifestação na praia de Camburi, em Vitória. Na faixa, um pedido de justiça. Justiça por Cauã e Joaquim, as crianças de 6 e 3 anos de idade que morreram no incêndio no dia 21 de abril de 2018 em Linhares, no norte do estado. O principal acusado, o pastor Jorgeval Alves, permanece no Centro de Detenção Provisória de Viana. Segundo as investigações, ele teria violentado as crianças e colocado fogo no quarto dos 2 irmãos. Ele era pai de Joaquim e padrasto de Cauã. O caso completa 3 anos hoje. A família pede júri popular. Exatamente 3 anos
que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela pessoa maldosa que conseguiu ficar atrás de uma Bíblia e fazer aquela tragédia com 2 crianças indefesas, inclusive que um tem o sangue dele. Então, nós estamos indignados com a justiça brasileira. A mãe dos meninos também foi detida na época, mas Juliana Pereira Salles está em liberdade desde o dia 30 de janeiro de 2019. A caminhada seguiu pela Avenida Dante Michelini, em Vitória, em direção ao Memorial Araceli. Foi organizada por familiares e amigos da família das vítimas. A gente quer chamar a atenção da sociedade para esse caso, para não ser esquecido, porque quando chama atenção no nome de uma criança, está chamando em nome de todas. Hoje eu ouvi na rede social, a pessoa falou, mas é só esse caso? Tem outros? Não. Nós tivemos recente agora, né, aquela criança lá do Rumão, que nos deixa muito triste, né? E outras por aí. Eu recebo muita denúncias de criança que sofreu violência. Eu recebi semana agora, uma criança cadeirante, estava sendo queimada com ponta de cigarro pela própria mãe. Então a gente não quer que seja esquecido. O prefeito de Vitória, que já foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, participou do ato público. Ele já cuidou de muitos casos de violência contra menores. Um crime que chocou o Espírito Santo, chocou o Brasil, um crime bárbaro e que nós sabemos que merece a devida punição. Por isso nós estamos aqui hoje para lembrar desse caso, lamentar o ocorrido, mas se solidarizar com a família também. Precisamos da punição, precisamos que efetivamente os culpados sejam condenados pelo Poder Judiciário. Nós temos certeza que isso ocorrerá em breve, pelo compromisso do Poder Judiciário do Espírito Santo. Um ato pacífico em que todos vestidos de branco só têm um pedido: justiça. Que essas pessoas realmente não voltem à sociedade, porque eles não são uma pessoa digna de estar conosco. Não tem como. Olha, o ex-pastor está preso desde abril de 2018. Os advogados de Jorgival apresentaram recursos que ainda estão sendo analisados pela Justiça. Só depois disso, a data do júri popular será marcada. E a seguir, doutor João chega tirando as dúvidas dos amigos do TN. Quem está usando imunossupressor pode tomar a vacina? Já tem a resposta e muito mais aqui no TN. TN1 de volta, doutor João está na área e hoje vai responder a pergunta de um amigo do TN. Olha, a pergunta foi, quem está usando imunossupressor pode tomar a vacina? Doutor João responde. Pacientes que estão fazendo uso de drogas imunossupressoras, como por exemplo a adalimumab, metotrexato, podem ser vacinados? Sim, com ressalvas. Caso esses pacientes apresentem comorbidades como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doenças vasculares, doenças pulmonares, obesidade mórbida, eles deverão ser vacinados mesmo fazendo uso de droga imunossupressora. Claro que eles deverão conversar com o médico no sentido de suspender, dando um intervalo de pelo menos 21 dias entre a suspensão da droga imunossupressora e a vacinação para que uma não choque, para que uma não tire o efeito da outra. Em segundo lugar, a vacina a ser tomada deverá ser aquela que contém vírus mortos, no nosso caso a Coronavac. A vacina Oxford AstraZeneca é excelente, entretanto ela é feita através de engenharia genética, ou seja, pega-se o adenovírus do chimpanzé e coloca-se ali dentro partículas do coronavírus. Não é bom o paciente que esteja fazendo uso de droga imunossupressora usar esse tipo de vacinação. Por quê? A finalidade da vacina é proteger o paciente de uma determinada doença. Só que se ele tiver com o sistema imunológico muito baixo e aquela vacina contiver vírus vivos, aquele vírus poderá crescer no organismo e gerar a doença pela qual a vacina iria protegê-lo. Então, repetindo, pode sim tomar a vacina desde que faça um intervalo entre a suspensão do remédio e o uso da vacina e, no nosso caso, se o paciente for imunodeprimido, ele optar por vacina de vírus mortos. Doutor
Dr. John, sempre esclarecedor, Verdade. né? Olha, essa pergunta foi feita por um amigo do TN e você aí de casa também pode participar. É muito fácil, é só mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, tá aparecendo aí, 997-92-2530, 997-92-2530. Olha, gente, a pandemia fez nascer uma leva de empreendedores, mas também destruiu sonhos. Sonhos que viraram negócios e antes disso tudo davam lucro. Nossa equipe vai contar agora a história da Ágata, uma pequena empresária que na crise exercita o equilíbrio para se manter de pé. Quando o assunto é o equilíbrio financeiro, até elas têm tido dificuldades para se manterem em pé. Nestas diferentes crises provocadas por esta maldita pandemia, a econômica é a mais complicada de dançar, ou melhor, de administrar. É que qualquer passo errado tem a ver com falta de dinheiro. E 13 meses depois, tem sido cada vez mais difícil segurar essa barra. A barra e as lágrimas. O estúdio de dança da Ágata, que fica em Vitória, vive hoje o pior momento. Dos 50 alunos presenciais, hoje são 13 à distância. A gente acabou tendo que modificar toda a nossa estrutura de aula, né? De uma aula presencial, onde o nosso corpo precisa estar em movimento, precisa de espaço. A gente teve que adaptar para casa, onde a maioria das pessoas não tem um espaço físico, né, grande. E lidar com a tecnologia, né, o online, foi a nossa fuga, né, a nossa opção. O espaço alugado no bairro Ilha de Santa Maria não chegou a funcionar com toda a sua capacidade. Uma semana depois que o estúdio veio do centro para cá, vieram também a pandemia, os decretos, os boletos e mais prejuízos. Trabalhamos bem durante 2019, crescemos ao ponto de ter que recusar algumas matrículas, porque o nosso espaço antigo não comportava, e aí a gente tomou uma decisão para adquirir um espaço um pouquinho maior, né? E exatamente com um dia de funcionamento nós tivemos que suspender todas as atividades presenciais, né? De modo que o nosso público caiu assim, de uma forma muito intensa. As aulas online nem de perto substituem as aulas presenciais. Mas o que fazer? Diz o poeta que o artista deve ir onde o povo está. Por isso, é preciso dançar a qualquer hora e em qualquer lugar. Tem sido um desafio, né, desde o primeiro dia da pandemia, onde a gente teve que mudar totalmente nosso local de trabalho e adaptar nosso plano de aula e para continuar, né, levando a dança para as pessoas mesmo em casa. A Ágata vive o balé desde menina, aos 9 aninhos. Só que hoje ela também vive do balé. É daqui que vem o dinheiro que coloca comida na despensa. A gente não está falando aqui só de dança. Vai muito além disso. A gente está falando também de sonhos que não podem morrer. Esse mês tivemos que fazer uma ação para ajudar o estúdio, né? Para conseguir arcar com os nossos compromissos. E aí a gente promoveu lives gratuitas para as pessoas poderem se movimentar em casa. E fizemos também sorteios para que as pessoas pudessem contribuir e ajudar o nosso estúdio a conseguir passar mais um mês aí nessa pandemia e poder, né, manter o nosso espaço físico para quando a gente puder voltar, a gente ter esse espaço para receber os alunos. O estúdio, ele é assim, uma realização de um sonho, né? E quando a gente vê assim, o nosso sonho querendo ir embora, é difícil, né? Mas assim, né, é um sonho que a gente não vai desistir. Ô, Ágata, não desiste não, Jamais. Tá difícil para todo mundo, mas vai passar, tá? Força aí para você e para todo mundo que tá passando pela mesma situação. Na tela, gente, tem o Instagram do estúdio da Ágata, acompanha lá os trabalhos dela e também de toda a equipe. Agora, 12h46,
Hora de dar tchau, gente. Beijo enorme e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia de sempre. Até amanhã.